Fala, meu povo arretado, na aula de hoje nós vamos fazer uma questão sobre plano inclinado sem atrito. Vamos juntos? Olha só. No plano inclinado representado a seguir, o bloco encontra-se impedido de se movimentar graças ao cálcio no qual está apoiado. Os atritos são desprezíveis, a massa do bloco vale 5 kg e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Esquematize todas as forças que agem no bloco. Letra B. Calcule as intensidades das forças com as quais o bloco comprime o cálcio e o plano de apoio. Letra C. Calcule a resultante das forças encontradas no item anterior. E letra D. Se for removido o cálcio, qual a aceleração do bloco? E se sua massa fosse 10 kg? Galera, vamos responder cada pergunta dessa. Olha só. Na letra A, ele pede para você esquematizar todas as forças que agem no bloco. Vamos lá? Galera, primeira força que atua sobre o bloco é uma força vertical e para baixo, que é a força de atração gravitacional, que você conhece como força peso, tá? Então a primeira força aqui que eu vou representar atuando sobre o bloco seria a força de atração gravitacional, a força peso, sempre vertical e para baixo. Existe a reação do plano ao corpo, que é a força de reação normal, uma força de compressão, beleza? Sempre perpendicular à superfície de apoio. Então essa força aqui seria a normal do plano, tranquilo? Sempre perpendicular à superfície do plano inclinado, beleza? E como o corpo está apoiado, Como o corpo está apoiado, existe também uma força de contato, uma força de compressão entre o bloco e o apoio. Nesse caso, a força que o apoio exerce sobre o bloco, que eu vou chamar de NA, seria a normal do apoio, tranquilo? Então essas são as três forças que atuam sobre o bloco. A força peso, vertical e para baixo. A normal que o plano exerce sobre o bloco. A normal é uma força de contato, uma força de compressão, sempre perpendicular ao plano de apoio. Então nós temos aí a normal do plano, beleza? E nós temos a força de contato entre o bloco e o apoio, tranquilo? No caso aí, essa força paralela ao plano e para a direita aí, meio que para a direita, meio que para cima, é a normal que o apoio exerce sobre o bloco. Então tá aí as três forças que atuam no bloco. Tranquilo? Próxima pergunta. Calcule as intensidades das forças com as quais o bloco comprime o cálcio e o plano de apoio. Ora, fera, a mesma força que o bloco comprime o cálcio é a mesma coisa que o cálcio que o apoio exerce sobre o bloco, seria a normal de A. A mesma força com que o bloco comprime o plano inclinado é a mesma força com que o plano exerce sobre o bloco, que seria a normal NP. Como nós temos uma situação de equilíbrio, eu vou pegar a força-peso e vou fazer a famosa decomposição. Vou levar essa força-peso para o eixo X e vou levar essa força-peso para o eixo Y, Levando essa força-peso para o eixo X, que seria o plano paralelo ao plano de apoio, nós temos a componente da força-peso no eixo X, que seria a componente PX. Então nós temos aqui, paralelo ao plano e para baixo, a componente da força-peso no eixo X. E nós temos a componente da força-peso no eixo Y, que tem a mesma direção da normal do plano, porém em sentido oposto. Então nós temos aqui a componente PY. Galera, muito cuidado. PX e PY não são forças. PX e PY são componentes da força-peso. Tranquilo? Então, como nós temos aqui uma situação de repouso, eu posso afirmar que essa normal NA
em módulo é igual a essa componente Px, tranquilo? E essa normal NP em módulo é igual a essa componente PY. Lembrando que esse ângulo θ, que é o ângulo do nosso plano inclinado, está sempre entre a componente PY e a força peso, beleza? Esse ângulo θ está sempre entre a força peso e a componente PY. Sendo assim, eu posso escrever o seguinte. Primeiro, tá verão? A normal que o cálcio, a força com que o bloco comprime o cálcio, é igual à força com que o cálcio comprime o bloco. Perfeito. Então, como nós temos aqui uma situação de repouso, eu posso afirmar que essa normal NA é igual à componente Px, beleza? E a componente Px é dada pelo produto da força-peso vezes o seno de θ, o seno do ângulo de inclinação do plano. Tranquilo? Se a massa do bloco vale 5 kg, eu tenho que a força-peso é m vezes g, que multiplica o seno de θ. Tranquilo? A massa do bloco 5 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa. Fera, aqui no nosso plano inclinado, nós temos o famoso terno pitagórico, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde um cateto vale 3, o outro cateto vale 4, logo a hipotenusa só pode ser quanto? 5. Esse terno pitagórico é muito famoso, ou seja, o comprimento do nosso plano inclinado é um comprimento de 5 metros, ou seja, o seno de θ seria cateto oposto, 3, e a nossa hipotenusa, 5. Então, ficaria aqui que o seno de θ seria 3 sobre 5. Só ajeitar aqui que ficou horrível, né, cara? Então, aqui, ó, o seno de θ, 3 dividido por 5. Tranquilo? E aqui eu tenho aqui, ó, faço a simplificação. Esse 5 que está em cima vai embora com esse 5 que está embaixo. Conclusão, Taveira, a normal NA, ou seja, a força que o cálcio exerce sobre o bloco, seria uma força aí de 30 newtons, né? Pelo princípio da ação e reação, se o cálcio exerce sobre o bloco uma força de 30 newtons, o bloco também exerce sobre o cálcio uma força de 30 newtons, beleza? Então tá aí, a primeira pergunta foi respondida. Tá vendo? E a força com que o bloco comprime o plano de apoio? Tá vendo? A força com que o bloco comprime o plano de apoio é a mesma força que o plano de apoio exerce sobre o bloco, que seria a normal NP, né? Em módulo, essa normal NP é igual à componente PY, tranquilo? Então aqui nós podemos escrever o seguinte. Eu posso escrever que a normal NP, que é a força com que o plano exerce sobre o bloco, em módulo é igual à componente PY. E a componente PY, perceba que o PY é o cateto, né, adjacente ao ângulo. Ou seja, essa componente PY é o P cosseno de θ. Força-peso, Taveira, massa vezes gravidade, vezes o cosseno de θ. Tranquilo? A massa do corpo, 5 kg. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vale 4 e a hipotenusa vale 5. Beleza? Faço aqui a simplificação. 5 vai embora com 5. Conclusão. A força que o plano exerce sobre o bloco seria aí, fera, uma força de 40 newtons. E se a força que o plano exerce sobre o bloco é uma força de 40 newtons, a força que o bloco também exerce sobre o plano, pelo princípio da ação e reação, também é uma força de 40 newtons. Tranquilo? Então, NA 30 newtons, NP 40 newtons. Tranquilo? Vamos lá para a próxima pergunta. Calcule a resultante das forças
encontradas no item anterior. Fera, quando nós colocamos as forças que atuam sobre o bloco, se liga, eu coloquei aqui a força peso, vertical e para baixo, a normal que o plano exerce sobre o bloco e a normal que o apoio exerce sobre o bloco. Essas são as 3 forças que atuam sobre o bloco. Mas, fera, se nós temos uma situação de repouso, lembra que a situação de repouso é uma situação de equilíbrio. E quando nós temos um corpo em equilíbrio, a força resultante, ou seja, o somatório das forças que atuam sobre o corpo é igual a quanto? 0. Tranquilo? Então, se nós temos uma situação de equilíbrio, a força resultante, ou seja, o somatório das forças que atuam sobre o corpo é 0. Muito cuidado, que não é apenas a situação de repouso que é uma situação de equilíbrio. Lembra, pela primeira lei de Newton, nós podemos ter 2 situações de equilíbrio. A situação de equilíbrio estático, que é quando o corpo se encontra em repouso, é o caso da nossa questão, mas também podemos ter a situação de equilíbrio dinâmico, quando o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Para as 2 situações, a aceleração é igual a 0 e a força resultante também igual a 0. Perfeito? Vamos lá para a letra D. Se for removido o calço, qual será a aceleração do bloco? Galera, se eu retirar o calço, a força com que o calço exerce sobre o bloco desaparece, beleza? Vou tirar aqui para facilitar a força-peso, já que eu fiz a decomposição, e eu sei que a força normal que o plano exerce sobre o bloco é igual em módulo à componente PY, ou seja, elas se cancelam. Sobrou apenas o quê? A componente PX. Então, fera, no plano inclinado sem atrito, a componente PX é a componente responsável por fazer o bloco descer acelerado. Tranquilo? Então, se eu tiro o calço, a força resultante em módulo é igual à componente PX. E aí, se eu uso a segunda lei de Newton, o que é que nós sabemos? Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que nessa situação do plano inclinado sem atrito, a componente do peso no eixo X é a responsável por fazer o bloco adquirir uma aceleração. Então, eu posso escrever o quê? Que no plano inclinado sem atrito, nessa situação, a componente Px é a minha força resultante. Ou seja, a componente Px é o produto M vezes A. Mas como eu bem falei para vocês, a componente Px é dada pelo produto Mg, que é a força peso, vezes o seno de θ. Isso igual a quem? M vezes A. Então se liga, nesse caso, no plano inclinado sem atrito, a aceleração não depende da massa. No plano inclinado sem atrito, a aceleração do meu bloco é dada pelo produto G, que multiplica o seno de θ. Beleza? Então, no plano inclinado sem atrito, numa situação como essa, a aceleração do bloco é dada pelo produto G seno de θ. Ou seja, a aceleração só depende da aceleração da gravidade e da inclinação do plano. Quanto mais inclinado tiver o plano, maior será a sua aceleração, porque o seno do ângulo cresce. Quanto menor for a inclinação do plano, menor será a sua aceleração. Mas como a questão pede para você calcular o módulo dessa aceleração, vem comigo. O módulo da aceleração seria a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e o seno de θ, que seria 3 sobre 5. Conclusão, nós teríamos aqui 30 sobre 5, 30 sobre 5, beleza? A aceleração do nosso bloco seria 6 metros por segundo ao quadrado. E ele ainda pergunta assim, e se a massa do bloco
fosse igual a 10 kg. Fera, nessa situação, no plano inclinado sem atrito, a aceleração não depende da massa do corpo. Se a massa é 5 kg e a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado, se o corpo tivesse massa 10 kg, no plano inclinado sem atrito, a sua aceleração também seria 6 metros por segundo ao quadrado, pois, numa situação como essa, no plano inclinado sem atrito, a aceleração só depende da gravidade e do seno de θ, ou seja, da inclinação do plano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!